Uma sinhá conhecida por sua crueldade, decidiu açoitar uma escrava grávida, até a morte. Mas no exato momento em que o chicote rasgou a pele pela última vez, algo inexplicável aconteceu que fez todos os presentes caírem de joelhos. O que você vai descobrir nessa história vai te deixar sem palavras, porque o destino dessa sinhá racista foi tão brutal que até hoje as pessoas da região têm medo de falar sobre o que aconteceu naquela fazenda. Fique até o final, porque a reviravolta é de arrepiar. Era 1852, no interior de Minas Gerais, e a fazenda Santa Cruz era conhecida em toda a região como um dos lugares mais cruéis para os escravos. A dona daquela propriedade era a Dona Eulália Mendonça, uma sinhá que tinha prazer em causar sofrimento. Enquanto outras fazendas da região começavam a tratar os escravos com um mínimo de humanidade, Dona Eulália fazia questão de mostrar que em sua propriedade ela era a lei, e sua lei era o chicote, a humilhação e o terror. Dona Eulália acordava todos os dias antes do sol nascer, e a primeira coisa que fazia era ir até a senzala para inspecionar os escravos. Ela caminhava entre eles com seu vestido negro de renda, sempre com o rosto fechado, procurando qualquer motivo para punir alguém. Um olhar errado, uma roupa mal lavada, um movimento lento demais. Qualquer coisa servia de desculpa para que ela ordenasse o açoite público. Os gritos ecoavam pela fazenda enquanto Dona Eulália assistia com os braços cruzados, sem demonstrar nenhuma emoção, como se estivesse vendo o gado sendo marcado. Entre os mais de 100 escravos da fazenda Santa Cruz, havia uma jovem chamada Joana. Ela tinha apenas 23 anos e era conhecida por sua beleza e por sua força de espírito. Joana trabalhava na casa grande cuidando da limpeza e servindo as refeições, e por isso tinha contato direto com Dona Eulália todos os dias. A sinhá racista tinha um ódio especial por Joana, porque mesmo depois de anos de humilhações e castigos, a escrava nunca baixava a cabeça completamente, nunca perdia aquele brilho de dignidade nos olhos. Dona Eulália não suportava ver que Joana mantinha sua humanidade, mesmo em meio àquele inferno. A sinhá começou a inventar motivos cada vez mais absurdos para punir a jovem. Um dia disse que Joana tinha quebrado um prato de porcelana, no outro que tinha demorado demais para servir o café, depois que tinha olhado de forma desrespeitosa. Joana apanhava quase toda semana, mas nunca implorava por piedade, nunca chorava na frente da sinhá, e isso deixava Dona Eulália ainda mais furiosa. Em maio daquele ano, Joana descobriu que estava grávida. O pai da criança era Miguel, um escravo que trabalhava na lavoura de café e que tinha conseguido, em meio a todo aquele sofrimento, construir algo parecido com amor, com Joana. Os dois se encontravam escondidos à noite, depois que todos dormiam, e planejavam um dia conseguir comprar a própria liberdade, e a liberdade do filho que estava por vir. Era um sonho quase impossível, mas era o que mantinha os dois vivos. Quando Dona Eulália descobriu que Joana estava grávida, seu ódio se transformou em algo ainda mais sombrio. A sinhá racista via aquela gravidez como um desaforo, como se Joana estivesse ousando ter esperança, ousando construir uma família mesmo sendo propriedade de outra pessoa. Dona Eulália começou a aumentar o trabalho de Joana, obrigando a jovem grávida a carregar baldes pesados de água, a esfregar o chão de joelhos por horas, a lavar roupas no rio debaixo do sol escaldante. Joana aguentava tudo calada, protegendo a barriga sempre que podia, rezando para que seu filho nascesse com saúde. Miguel tentava ajudar sempre que conseguia, trazendo frutas escondidas, pedindo para outros escravos aliviarem o trabalho de Joana, mas todos tinham medo de contrariar Dona Eulália. A sinhá tinha olhos em todos os lugares, e qualquer ato de bondade entre os escravos era visto como conspiração e punido com violência. Quando Joana estava no 6º mês de gravidez, aconteceu um incidente que mudaria tudo. Era uma manhã de domingo, e Dona Eulália tinha convidado outras senhoras da região para um chá, na varanda da casa grande. Ela queria mostrar suas porcelanas importadas da França, seus vestidos caros, sua prataria reluzente. Joana foi designada para servir o chá e os doces para as visitas. A jovem estava exausta, tinha passado a noite anterior com dores na barriga, mas não podia recusar a ordem. Joana entrou na varanda carregando a bandeja de prata com o serviço de chá. Suas mãos tremiam de cansaço e de dor. Ela começou a servir as senhoras quando sentiu uma pontada forte na barriga, que quase a fez dobrar. A bandeja balançou perigosamente em suas mãos, mas Joana conseguiu se equilibrar. Dona Eulália viu tudo, e seus olhos brilharam com raiva.
Assim a racista se levantou da cadeira e caminhou até Joana com passos lentos e calculados. As outras senhoras ficaram em silêncio, observando. Dona Eulália parou na frente de Joana e perguntou com voz gelada se ela estava se sentindo mal, se o trabalho estava pesado demais para ela. Joana respondeu que não, que estava tudo bem, mas Dona Eulália não acreditou. Assim a disse que Joana estava fazendo corpo mole, que estava usando a gravidez como desculpa para ser preguiçosa, que estava desrespeitando ela na frente de suas convidadas. Então Dona Eulália fez algo que chocou até as outras senhoras presentes. Ela pegou a xícara de chá quente e jogou no rosto de Joana. Joana soltou um grito de dor, e a bandeja caiu no chão, espalhando cacos de porcelana por toda a varanda. Dona Eulália começou a gritar que Joana tinha quebrado seu serviço de chá mais caro, que era uma escrava inútil, que merecia ser castigada exemplarmente. As visitas tentaram intervir, dizendo que tinha sido um acidente, que a moça estava grávida e não devia ser punida com tanto rigor. Mas Dona Eulália não quis ouvir. Assim a racista ordenou que seus capatazes amarrassem Joana no tronco que ficava no centro do terreiro, na frente da senzala, onde todos pudessem ver. Miguel estava voltando da lavoura quando viu Joana sendo arrastada pelos capatazes. Ele largou as ferramentas e correu, mas foi segurado por outros escravos, que sabiam que se ele tentasse defender Joana, os dois seriam mortos. Miguel gritava o nome de Joana enquanto era contido por 5 homens, suas lágrimas caindo no chão de terra batida. Joana foi amarrada ao tronco com as mãos acima da cabeça, sua barriga de 6 meses, pressionada contra madeira áspera. Dona Eulália mandou buscar o chicote mais pesado que tinha, um chicote com pontas de metal que rasgava a pele e a carne. Os escravos foram obrigados a parar de trabalhar e formar um círculo ao redor do tronco. Assim a racista queria que todos vissem o que acontecia com quem a desrespeitava. As outras senhoras já tinham ido embora, horrorizadas com o que estava prestes a acontecer. Mas Dona Eulália não se importava. Ela pegou o chicote das mãos do capataz e disse que ela mesma iria aplicar o castigo. O primeiro golpe cortou as costas de Joana e arrancou um grito que ecoou por toda a fazenda. O segundo golpe abriu um talho profundo que começou a sangrar imediatamente. Joana tentava proteger a barriga, tentava se contorcer para que os golpes não atingissem seu filho, mas estava amarrada e não podia se mover. Miguel tinha desmaiado de tanto gritar e chorar, segurado pelos outros escravos que também choravam em silêncio. Dona Eulália continuava açoitando Joana com uma fúria que parecia não ter fim. No 15º golpe, Joana parou de gritar. Seu corpo ficou mole contra o tronco, o sangue escorrendo pelas costas e formando uma poça no chão. Dona Eulália parou por um momento, ofegante, e ordenou que jogassem água fria em Joana para acordá-la. Um dos capatazes obedeceu, mas Joana não reagiu. Assim a racista se aproximou e percebeu que Joana ainda estava viva, mas apenas respirando fracamente. Foi então que Dona Eulália cometeu o ato mais cruel de todos. Assim a disse que Joana estava fingindo desmaio para escapar do castigo e que ia continuar, até que a escrava aprendesse a lição. Dona Eulália ergueu o chicote novamente, mas dessa vez mirou deliberadamente na barriga de Joana. O chicote atingiu a lateral do ventre grávido, e Joana soltou um último grito agonizante. Foi nesse momento que algo aconteceu que ninguém conseguiu explicar. O céu, que estava claro e azul momentos antes, ficou completamente escuro em questão de segundos, como se a noite tivesse caído de repente. Um vento forte começou a soprar do nada, levantando poeira e fazendo as árvores se curvarem. Raios começaram a cair ao redor do terreiro, tão perto que todos podiam sentir o cheiro de queimado no ar. Dona Eulália largou o chicote e olhou para o céu com os olhos arregalados de medo. Os escravos caíram de joelhos, alguns rezando, outros simplesmente paralisados de terror. O vento ficou tão forte que derrubou o tronco onde Joana estava amarrada, e quando ela caiu no chão, todos viram o sangue que escorria entre suas pernas. Joana tinha perdido o bebê. A criança que ela e Miguel tanto sonhavam, que era a única esperança em meio àquele inferno, tinha morrido antes mesmo de nascer. Miguel finalmente conseguiu se soltar dos homens que o seguravam e correu até Joana. Ele a pegou nos braços, chorando e beijando seu rosto, implorando que ela abrisse os olhos. Mas Joana estava inconsciente e sangrando muito. Um dos escravos mais velhos, que tinha conhecimento de ervas e cura, correu até eles e tentou estancar o sangramento, mas era tarde demais. Dona Eulália permaneceu parada no meio do terreiro, olhando para aquela cena enquanto o céu continuava escuro e os raios caíam ao redor. Pela primeira vez em sua vida,
Assim a racista sentiu algo parecido com medo. Ela tentou andar de volta para a casa grande, mas suas pernas tremiam tanto que ela mal conseguia se mover. Foi quando o raio caiu. Um raio gigantesco que iluminou todo o céu, atingiu uma árvore, a apenas 3 metros de onde Dona Eulália estava. A explosão foi tão forte que todos foram jogados no chão. Quando a fumaça se dissipou, a árvore estava partida ao meio e em chamas. Dona Eulália tinha sido atingida por fragmentos de madeira em brasa que incendiaram seu vestido. Ela começou a gritar, correndo em círculos, enquanto as chamas subiam pelo tecido. Os capatazes tentaram apagar o fogo, mas o vento forte espalhava as chamas cada vez mais. Dona Eulália caiu no chão, rolando na terra, mas o fogo não se apagava. Seus gritos eram tão horríveis que muitos escravos tamparam os ouvidos para não ouvir. Quando finalmente conseguiram apagar as chamas, Dona Eulália estava gravemente queimada. Sua pele tinha se transformado em feridas abertas que sangravam e supuravam. Ela foi carregada para dentro da casa grande e um médico foi chamado às pressas da cidade. O médico fez o que pôde, mas as queimaduras eram muito graves. Dona Eulália passou os próximos 3 dias gritando de dor, delirando, chamando por Juana, pedindo perdão, dizendo que via o bebê morto na frente dela toda vez que fechava os olhos. Enquanto isso, Juana lutava pela vida na senzala. O escravo curandeiro tinha conseguido estancar o sangramento, mas ela tinha perdido muito sangue e as feridas das costas estavam infeccionadas. Miguel não saiu do lado dela nem por um segundo, molhando seus lábios com água, limpando as feridas, rezando sem parar. Os outros escravos se revezavam para ajudar, trazendo ervas, fazendo chá, mantendo Juana aquecida. Era como se todos tivessem se unido para salvar aquela vida que Dona Eulália tinha tentado destruir. No 3º dia depois do açoitamento, 2 coisas aconteceram ao mesmo tempo. Juana abriu os olhos pela primeira vez, ainda fraca, mas viva. E Dona Eulália morreu gritando em sua cama, com o corpo coberto de feridas que nunca pararam de sangrar. O médico disse que tinha sido septicemia causada pelas queimaduras. Mas todos na fazenda sabiam que tinha sido algo mais. Aquele céu escuro, aqueles raios, aquele vento, tudo tinha sido uma resposta ao que Dona Eulália tinha feito. Eu quero que você pense sobre isso. Será que existe justiça mesmo quando tudo parece perdido? Deixe a sua opinião nos comentários. Quero saber o que você acha. Depois da morte de Dona Eulália, a Fazenda Santa Cruz passou para as mãos de seu filho único, Joaquim Mendonça, que morava na capital e raramente visitava a propriedade. Quando Joaquim chegou para o funeral e descobriu o que tinha acontecido, ele ficou chocado. Seu pai tinha morrido anos antes, e ele não fazia ideia de como sua mãe tratava os escravos. Joaquim era um homem diferente. Tinha estudado em Portugal e tinha ideias mais progressistas sobre a escravidão. A primeira coisa que Joaquim fez quando assumiu a fazenda foi chamar um médico para examinar todos os escravos. Quando o médico viu o estado de Juana, as cicatrizes profundas em suas costas, as marcas de queimadura no rosto onde o chá quente tinha sido jogado, ele documentou tudo em um relatório. Joaquim ficou enojado com o que sua mãe tinha feito e decidiu que aquilo nunca mais aconteceria em sua propriedade. Joaquim libertou Juana e Miguel imediatamente, dando a eles um pedaço de terra na fazenda, onde poderiam construir uma casa e plantar sua própria comida. Ele também mudou completamente as condições de trabalho dos outros escravos, acabando com os castigos físicos, melhorando a alimentação e a moradia, e prometendo que trabalharia para libertar todos eles, assim que sua situação financeira permitisse. Muitos fazendeiros da região criticaram Joaquim por ser brando demais, mas ele não se importava. Juana e Miguel construíram uma pequena casa de pau a pique no pedaço de terra que tinham ganhado. Era simples, com apenas 2 cômodos, mas era deles. Pela primeira vez em suas vidas, eles tinham um lugar que podiam chamar de lar. Juana ainda sofria com dores nas costas por causa das cicatrizes e tinha pesadelos terríveis, onde revivia o açoitamento. Mas Miguel estava sempre ao seu lado para confortá-la. Os dois plantaram milho, feijão e mandioca e começaram a criar algumas galinhas. Um ano depois da morte de Dona Eulália, Juana descobriu que estava grávida novamente. Dessa vez, a notícia trouxe alegria misturada com medo. Juana tinha medo de que algo desse errado de novo, que ela perdesse mais um filho, mas Miguel a tranquilizava todos os dias, dizendo que dessa vez seria diferente, que eles eram livres agora e que Deus ia proteger a criança.
Joana passou a gravidez inteira rezando, pedindo proteção, e Miguel trabalhava em dobro para garantir que ela tivesse tudo o que precisava. Em março de 1854, Joana deu à luz uma menina saudável que eles chamaram de Benedita. O parto foi difícil e demorado, mas tanto a mãe quanto a bebê sobreviveram. Quando Joana segurou sua filha pela primeira vez, ela chorou como nunca tinha chorado antes, lembrando da criança que tinha perdido, mas agradecendo a Deus pela segunda chance que tinha recebido. Miguel olhava para as duas com lágrimas nos olhos, sem acreditar que aquele momento finalmente tinha chegado. Benedita cresceu forte e curiosa, sempre correndo pela fazenda, brincando com as outras crianças, ajudando os pais na roça. Joana e Miguel trabalhavam duro todos os dias, mas era um trabalho diferente agora. Eles trabalhavam para si mesmos, para sua família, para seu futuro. Cada saco de milho colhido, cada galinha que botava ovos, cada real economizado, era deles. Pela primeira vez, eles podiam sonhar com um futuro além da mera sobrevivência. Joaquim manteve sua promessa, e ao longo dos anos, foi libertando os escravos da fazenda Santa Cruz, pagando a eles por seu trabalho e permitindo que ficassem na terra se quisessem. Muitos ficaram, formando uma comunidade de homens e mulheres livres que trabalhavam juntos. A fazenda mudou completamente. Onde antes só havia sofrimento e medo, agora havia trabalho digno e esperança. As crianças corriam livres pelo terreiro que antes era um lugar de castigo. Mas a história de Dona Eulália não foi esquecida. Os escravos mais velhos contavam para os mais novos sobre a sinhá cruel que tinha sido consumida pelo fogo, depois de matar uma criança inocente. A árvore que tinha sido atingida pelo raio nunca voltou a brotar, ficando ali no meio do terreiro, como um monumento sombrio do que tinha acontecido. Ninguém tinha coragem de cortar aquela árvore morta, como se todos sentissem que ela precisava ficar ali como lembrança. Joana nunca conseguiu esquecer completamente o que tinha vivido. As cicatrizes em suas costas doíam nos dias frios e chuvosos, e ela ainda tinha pesadelos onde via Dona Eulália com o chicote erguido. Mas Joana tinha aprendido a viver com aquelas memórias, tinha aprendido que o sofrimento que ela tinha passado não definia quem ela era. Ela era mais do que suas cicatrizes, mais do que a dor que tinha sentido. Ela era uma mulher livre, uma mãe, uma esposa, uma sobrevivente. Miguel construiu uma cruz de madeira simples e plantou no lugar onde Joana tinha sido açoitada. Não tinha nome gravado, porque o bebê que tinha morrido nunca tinha tido chance de nascer, mas aquela cruz era uma forma de honrar aquela vida que nunca teve oportunidade de ser vivida. Joana ia até aquela cruz todos os domingos depois da missa e rezava, conversava com o filho que tinha perdido, contava sobre Benedita, sobre a vida que eles estavam construindo. Com o passar dos anos, a fazenda Santa Cruz se tornou conhecida na região, não mais como um lugar de crueldade, mas como um exemplo de como as coisas podiam ser diferentes. Visitantes vinham de outras fazendas para ver como Joaquim tinha conseguido manter a produtividade sem recorrer à violência. Como os trabalhadores livres eram mais eficientes e dedicados do que os escravos que eram tratados com brutalidade. Muitos fazendeiros se recusavam a acreditar, dizendo que era impossível. Mas os resultados falavam por si. Joana se tornou uma espécie de líder entre as mulheres da comunidade. As outras a procuravam para pedir conselhos para a desebifar, para aprender com sua força. Joana ensinava as mais jovens a ler e escrever, habilidades que ela mesma tinha aprendido em segredo quando ainda era escrava, arriscando punição severa todas as vezes que pegavam um livro escondido. Ela queria que as crianças da comunidade tivessem oportunidades que ela nunca teve, que pudessem escolher seus próprios caminhos. Em 1860, quando Benedita tinha 6 anos, aconteceu algo que mudou a vida de toda a comunidade. Joaquim recebeu uma carta do governo imperial informando que tinha sido aprovada uma lei que proibia o tráfico interprovincial de escravos. Era um passo pequeno, mas era um sinal de que as coisas estavam mudando no país. Joaquim reuniu todos os trabalhadores da fazenda e leu a carta em voz alta, explicando o que aquilo significava. Significava que nenhuma criança nascida na fazenda poderia ser vendida para outra província, que as famílias não seriam mais separadas. As mulheres choraram de alívio. Uma das maiores torturas da escravidão era o medo constante de que seus filhos fossem vendidos e levados para longe, para nunca mais serem vistos. Agora, pelo menos naquele aspecto, elas podiam respirar um pouco mais aliviadas. Joana abraçou Benedita com força,
agradecendo a Deus por sua filha ter nascido livre e nunca ter que passar pelas coisas que ela tinha passado. A casa de Juana e Miguel se tornou um ponto de encontro para a comunidade. Nas noites de sábado, depois do trabalho, as pessoas se reuniam lá para conversar, cantar, compartilhar histórias. Miguel tinha aprendido a tocar viola e animava as reuniões com músicas alegres que faziam todos dançarem. Joana preparava comida para todos: feijão tropeiro, angu, frango caipira, e todos comiam juntos como uma grande família. Eram momentos de alegria que contrastavam fortemente com o passado sombrio que todos compartilhavam. Benedita crescia cercada de amor e de histórias. Ela sabia o que tinha acontecido com sua mãe, conhecia as cicatrizes, entendia o significado daquela cruz plantada no terreiro, mas ela também via a força de Joana. Via como sua mãe tinha sobrevivido ao pior que um ser humano pode fazer a outro, e ainda assim conseguia sorrir, conseguia amar, conseguia viver. Isso ensinava a Benedita que nenhuma crueldade, por maior que seja, pode destruir completamente o espírito humano. Em 1865, a Guerra do Paraguai começou e mudou a vida de todos no Brasil. O governo imperial precisava de soldados e começou a recrutar homens de todas as províncias. Joaquim recebeu uma ordem para enviar alguns dos trabalhadores da fazenda para lutar, mas ele se recusou. Joaquim argumentou que os homens que trabalhavam em sua fazenda eram livres e não podiam ser forçados a ir para a guerra. Isso causou problemas com as autoridades, mas Joaquim manteve sua posição, até pagando do próprio bolso para contratar soldados voluntários que iriam no lugar dos homens da fazenda. Esse gesto aumentou ainda mais o respeito que todos sentiam por Joaquim. Ele podia ter simplesmente obedecido a ordem e enviado Miguel e outros homens para a guerra, de onde muitos nunca voltariam, mas ele escolheu protegê-los. Miguel sabia que devia a vida a Joaquim, não só por tê-lo libertado, mas por continuar defendendo sua liberdade mesmo quando isso custava caro. A lealdade dos trabalhadores da fazenda Santa Cruz ao seu patrão era absoluta, não por medo, mas por gratidão genuína. Os anos passaram e Benedita se tornou uma jovem bonita e inteligente. Ela aprendeu a ler e escrever melhor do que muitos brancos da região. Ajudava a mãe a ensinar as outras crianças, e tinha sonhos grandes de um dia se tornar professora. Miguel e Juana faziam tudo o que podiam para apoiar os sonhos da filha, trabalhando duro para economizar dinheiro que um dia poderia pagar por mais educação para ela. Eles queriam que Benedita tivesse todas as oportunidades que lhes foram negadas. Em 1871, aconteceu algo que abalou toda a comunidade. Uma das fazendas vizinhas, ainda operada com mão de obra escrava, teve uma rebelião. Os escravos, cansados dos maus tratos, pegaram em armas e mataram o fazendeiro e sua família durante a noite. A notícia se espalhou rapidamente e causou pânico entre os fazendeiros da região. Milícias foram formadas, escravos foram presos e executados publicamente como exemplo, e um clima de terror se instalou. Joaquim reuniu todos os trabalhadores da fazenda Santa Cruz e fez um discurso emocionado. Ele disse que entendia a raiva dos escravos que tinham se rebelado, que nenhum ser humano deveria ser tratado da forma como eles eram tratados, mas que a violência só traria mais violência. Joaquim prometeu acelerar o processo de libertação dos poucos escravos que ainda restavam em sua fazenda e pediu paciência aos trabalhadores. Ele também aumentou os salários e melhorou ainda mais as condições de trabalho, querendo mostrar que existia outro caminho além da rebelião. A atitude de Joaquim foi criticada duramente pelos outros fazendeiros. Eles o acusaram de ser fraco, de incentivar a rebelião, de trair sua própria classe. Alguns até ameaçaram boicotar seus produtos, se recusar a fazer negócios com ele. Mas Joaquim não recuou. Ele acreditava que a escravidão estava com os dias contados, que era apenas uma questão de tempo até que fosse abolida completamente, e queria estar do lado certo da história quando esse dia chegasse. Joana via tudo isso acontecer, com uma mistura de esperança e preocupação. Ela tinha esperança de que realmente as coisas estavam mudando, de que um dia a escravidão seria apenas uma memória horrível do passado, mas também tinha preocupação, porque sabia que os poderosos não desistiriam de seus privilégios sem lutar. As cicatrizes em suas costas eram uma lembrança constante de até onde algumas pessoas eram capazes de ir para manter o controle sobre outras. A vida na fazenda Santa Cruz continuava seu ritmo. As estações se alternavam, as colheitas eram feitas, as crianças cresciam. Benedita completou 15 anos e já estava ajudando oficialmente na escola que tinha sido criada na fazenda para ensinar as crianças da comunidade. Ela tinha o dom de ensinar,
paciência infinita com os alunos mais difíceis, e uma forma de explicar as coisas que fazia até os conceitos mais complicados parecerem simples. Joana assistia a filha ensinando, e sentia o coração se encher de orgulho. Miguel tinha se tornado um dos homens mais respeitados da comunidade. Ele era forte, trabalhador, honesto, e sempre disposto a ajudar qualquer um que precisasse. Ele tinha aprendido o ofício de carpinteiro e construía móveis que vendia na cidade, conseguindo um dinheiro extra que ajudava a família. Miguel nunca esquecia de onde tinha vindo, nunca se gabava de sua liberdade ou de seu sucesso modesto, e sempre tratava todos com o mesmo respeito, independente de sua posição. Em 1875, Joaquim fez algo que surpreendeu todos. Ele dividiu uma grande parte de suas terras em pequenos lotes e ofereceu para vender aos trabalhadores da fazenda por preços muito baixos, que poderiam ser pagos ao longo de muitos anos. Era uma oportunidade para que eles se tornassem proprietários de terra, algo quase impossível para pessoas que tinham sido escravas. Miguel e Joana juntaram todas as suas economias e compraram um lote de 10 alqueires, onde poderiam plantar e criar gado. Ter sua própria terra era um sonho que Joana nunca tinha ousado sonhar. Ela caminhava pelos limites de sua propriedade, tocando as árvores, sentindo a terra entre os dedos, sem acreditar que aquilo era real. Aquele pedaço de chão era dela e de Miguel, estava registrado em cartório com seus nomes, e ninguém podia tirar isso deles. Era uma sensação de segurança e de dignidade que Joana nunca tinha experimentado antes. Ela caiu de joelhos ali mesmo, no meio do seu terreno, e agradeceu a Deus com lágrimas escorrendo pelo rosto. A notícia do que Joaquim tinha feito se espalhou pela região e atraiu a ira dos outros fazendeiros. Eles o acusaram de estar destruindo a ordem social, de estar criando um precedente perigoso, de estar incentivando os escravos a exigirem mais direitos. Joaquim foi chamado para reuniões com as autoridades locais, onde foi pressionado a reverter sua decisão. Mas ele se manteve firme. Ele argumentou que estava apenas fazendo o que era justo, que aquelas pessoas tinham trabalhado duro e mereciam a chance de ter sua própria terra. A Fazenda Santa Cruz se transformou em uma comunidade próspera de pequenos proprietários, que trabalhavam suas próprias terras, mas também se ajudavam mutuamente. Quando um precisava de ajuda para construir uma casa, todos apareciam para ajudar. Quando a colheita de um não era boa, os outros compartilhavam o que tinham. Era um sistema baseado em solidariedade e respeito mútuo, que funcionava muito melhor do que o antigo sistema baseado em medo e violência. Joana continuava tendo seus pesadelos, mas agora eram menos frequentes. Ela tinha aprendido que o trauma nunca desaparece completamente, mas que pode ser suportado quando se tem amor, propósito e esperança. Suas cicatrizes ainda doíam, mas ela as via agora como símbolos de sua força, provas de que ela tinha sobrevivido ao pior e saído vitoriosa do outro lado. Ela não se envergonhava mais delas, não tentava escondê-las. Elas eram parte de sua história, e ela tinha orgulho de tudo que tinha conquistado apesar delas. Em 1880, chegou a notícia que todos esperavam há tanto tempo. O movimento abolicionista estava ganhando força em todo o país, e parecia que finalmente, a escravidão seria abolida. Joaquim reuniu todos na fazenda e contou sobre as discussões que aconteciam no parlamento, sobre as pressões internacionais que o Brasil sofria, sobre os intelectuais e artistas que defendiam o fim da escravidão. Havia esperança no ar, uma sensação de que uma mudança histórica estava prestes a acontecer. Joana ouvia tudo com o coração apertado. Ela pensava em todos os que tinham morrido, sem ver esse dia, em todas as crianças que tinham sido arrancadas dos braços de suas mães, em todos os homens e mulheres que tinham sido açoitados até a morte, em seu próprio filho, que nunca tinha nascido. Se a abolição finalmente acontecesse, seria tarde demais para milhões de pessoas. Mas pelo menos as gerações futuras não teriam que passar pelo mesmo inferno. Pelo menos Benedita e seus futuros netos viveriam em um país onde a escravidão seria apenas uma página terrível da história. Benedita, agora com 16 anos, estava profundamente envolvida nas discussões sobre a abolição. Ela lia jornais que chegavam da capital, participava de debates na escola, que ajudava a administrar. Escrevia cartas para políticos, defendendo o fim imediato da escravidão. Joana via a paixão da filha por justiça e se orgulhava imensamente. Benedita tinha crescido livre, nunca tinha sentido o chicote em suas costas, nunca tinha sido tratada como propriedade,
e isso tinha permitido que ela desenvolvesse uma consciência política e uma coragem que Joana nunca tinha tido oportunidade de desenvolver. Miguel continuava trabalhando sua terra com dedicação, mas agora também reservava tempo para ensinar outros homens da comunidade as habilidades de carpintaria que tinha aprendido. Ele acreditava que quanto mais habilidades as pessoas tivessem, mais independentes elas seriam. Mais difícil seria para qualquer um oprimi-las. Miguel construía não apenas móveis, mas também ferramentas agrícolas, carroças, e até ajudava na construção de casas. Ele tinha se tornado essencial para a comunidade. A casa de Joana e Miguel tinha crescido ao longo dos anos. O que começou como uma simples construção de 2 cômodos, agora tinha 4 cômodos, uma varanda espaçosa, e até um pequeno pomar nos fundos com árvores frutíferas que Miguel tinha plantado. Toda manhã, Joana acordava naquela casa, e ainda tinha que beliscar a si mesma, para acreditar que aquilo era real. Que aquele era seu lar, que ninguém podia entrar ali e arrastá-la para fora, que ela estava segura. Em 1883, Benedita conheceu um jovem chamado Daniel, que tinha vindo de outra fazenda da região. Daniel era filho de escravos que tinham sido libertados alguns anos antes, e estava trabalhando como professor em uma escola para crianças negras na cidade. Ele e Benedita se apaixonaram rapidamente, unidos não apenas pela atração mútua, mas também pela paixão compartilhada por educação e justiça social. Miguel e Joana aprovaram o namoro, vendo em Daniel um homem bom que tratava sua filha com o respeito que ela merecia. O casamento foi marcado para o ano seguinte, e toda a comunidade se mobilizou para ajudar nos preparativos. As mulheres costuraram o vestido de Benedita, os homens construíram uma estrutura de madeira decorada com flores para a cerimônia, e todos contribuíram com comida para a festa que aconteceria depois. Seria o primeiro casamento de alguém nascido livre na comunidade, e todos queriam que fosse especial, que fosse uma celebração não apenas do amor entre Benedita e Daniel, mas de tudo que tinham conquistado juntos. Joana passou semanas preparando tudo para o casamento da filha. Ela queria que fosse perfeito, que Benedita tivesse o dia mais feliz de sua vida. Enquanto costurava detalhes no vestido, Joana pensava em como a vida tinha mudado. Ela tinha passado de escrava açoitada e humilhada para mãe orgulhosa, assistindo sua filha se casar por amor com um homem que ela mesma tinha escolhido. Era uma transformação tão grande que às vezes parecia impossível que tivesse acontecido com a mesma pessoa. O casamento aconteceu em uma manhã ensolarada de maio. Benedita estava radiante em seu vestido branco simples, mas bonito, com flores nos cabelos. Daniel esperava ansioso, vestindo seu melhor terno, os olhos brilhando de amor. Miguel conduziu Benedita até o altar, lutando para segurar as lágrimas. Joana estava na primeira fila, chorando abertamente de felicidade. A cerimônia foi conduzida pelo padre que visitava a fazenda mensalmente. E foi simples, mas emocionante. Depois da cerimônia, a festa durou até a noite. Havia música, dança, comida em abundância, risadas e alegria. Joana dançou com Miguel, algo que não faziam há anos, e sentiu como se tivesse voltado à juventude. Ela olhava ao redor e via rostos sorridentes, pessoas celebrando, crianças correndo e brincando, e pensava em como aquilo era o oposto completo do que a Fazenda Santa Cruz tinha sido no tempo de Dona Eulália. Era como se o bem tivesse finalmente vencido o mal, como se o amor tivesse vencido o ódio. Benedita e Daniel se mudaram para a cidade onde Daniel trabalhava, mas prometeram visitar sempre. Eles tinham planos de abrir sua própria escola, um lugar onde crianças negras pudessem aprender não apenas a ler e escrever, mas também sobre sua história, sobre sua dignidade, sobre seus direitos. Joana e Miguel apoiavam totalmente esses planos, e prometeram ajudar no que fosse necessário. Ver a filha tão determinada a fazer a diferença no mundo, enchia Joana de esperança para o futuro. A vida voltou ao seu ritmo normal depois do casamento. Miguel e Joana continuavam trabalhando sua terra, participando da vida da comunidade, ajudando os vizinhos. Joaquim, que agora estava com mais de 60 anos, tinha passado a administração da fazenda para seu filho mais velho, mas continuava morando na casa grande e sendo uma presença constante na vida da comunidade. Ele tinha se tornado uma figura paterna para muitos, alguém que tinha provado através de ações concretas que era possível tratar as pessoas com dignidade e ainda assim prosperar. Em 1887, chegou a notícia de que uma lei tinha sido aprovada libertando todos os escravos,
com mais de 60 anos. Era mais um passo na direção certa, mas Joana sabia que não era suficiente. Muitos escravos não chegavam aos 60 anos, por causa das condições brutais em que viviam. Ainda assim, era progresso, e Joana escolheu ver o lado positivo. Cada pequeno avanço era uma vitória, cada escravo libertado era uma vida salva, uma família que não seria separada. As notícias do movimento abolicionista continuavam chegando. Havia manifestações nas grandes cidades, intelectuais escrevendo artigos inflamados defendendo a abolição imediata, até membros da família imperial expressando apoio ao fim da escravidão. A pressão estava crescendo, e parecia cada vez mais inevitável que a abolição total aconteceria em breve. Joana rezava todas as noites para que acontecesse logo, para que ela pudesse ver esse dia com seus próprios olhos antes de morrer. Miguel tinha desenvolvido problemas nas costas por causa de anos de trabalho pesado, primeiro como escravo e depois como homem livre. Ele não reclamava, mas Joana via, quando ele fazia careta de dor ao se levantar pela manhã, via como ele mancava ligeiramente, depois de um dia inteiro trabalhando na roça. Joana preparava chás de ervas que ajudavam com a dor, e insistia que Miguel descansasse mais. Mas ele era teimoso, e continuava trabalhando duro todos os dias. Ele dizia que tinha perdido anos de sua vida trabalhando para outros, e agora queria aproveitar cada momento trabalhando para si mesmo e sua família. Em janeiro de 1888, Benedita voltou para visitar, trazendo uma notícia maravilhosa. Ela estava grávida Joana, ia ser avô. A notícia trouxe uma alegria indescritível para Miguel e Joana. Eles iam ter um neto. Uma criança que nasceria completamente livre, sem nenhuma sombra de escravidão em seu passado. Era a concretização de tudo que eles tinham lutado, tudo que tinham sobrevivido. Aquela criança cresceria em um mundo diferente, um mundo melhor. Joana começou imediatamente a preparar coisas para o bebê. Ela costurou fraldas, tricotou roupinhas, preparou um berço que Miguel construiu com suas próprias mãos. Cada ponto que Joana dava, cada peça que ela completava, era feito com amor e com a esperança de que seu neto nunca conheceria o sofrimento que ela tinha conhecido. Miguel trabalhava na carpintaria fazendo brinquedos de madeira para a criança, pequenos animais entalhados, um cavalinho de pau, uma boneca simples mas cheia de detalhes. No dia 13 de maio de 1888, aconteceu o que todos estavam esperando. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea, abolindo completamente a escravidão no Brasil. A notícia chegou na fazenda Santa Cruz no dia seguinte, trazida por um mensageiro que cavalgou a noite toda para avisar. Joaquim reuniu todos e leu o decreto em voz alta, sua voz tremendo de emoção. Quando terminou, houve um momento de silêncio total, como se ninguém conseguisse acreditar, e então explodiu uma celebração como nunca tinha sido vista. As pessoas gritavam, choravam, se abraçavam, dançavam. Ou os mais velhos, que tinham passado décadas como escravos, caíam de joelhos agradecendo a Deus. As mães seguravam seus filhos sabendo que eles nunca mais poderiam ser vendidos, que as famílias não seriam mais separadas. Os homens choravam sem vergonha, aliviados de um peso que tinham carregado a vida inteira. Era um momento de pura alegria misturada com a dor de pensar em todos os que tinham morrido sem ver esse dia. Joana estava em sua casa quando ouviu os gritos e saiu correndo para ver o que estava acontecendo. Quando entendeu a notícia, suas pernas falharam e ela caiu no chão, soluçando. Miguel correu até ela e a abraçou, e os dois ficaram ali corando juntos, segurando um ao outro, como se fossem se afogar, se soltassem. Eles tinham esperado tanto por esse dia, tinham sobrevivido a tanto para chegar até ali. A escravidão tinha acabado. Finalmente tinha acabado. Agora eu quero saber de você. Você acha que a história de Joana e Miguel mostra que mesmo nas situações mais difíceis sempre existe esperança? Conta pra mim nos comentários o que você achou dessa história. Naquela noite, houve uma grande celebração na fazenda Santa Cruz. Fogueiras foram acesas, música tocou até o amanhecer, pessoas dançaram e cantaram até ficarem sem voz. Joaquim abriu as portas da casa grande e convidou todos para entrarem, algo que nunca tinha acontecido antes. Ele serviu vinho, cerveja, comida e brindou a liberdade de todos. Era uma noite histórica, uma noite que ninguém que esteve presente jamais esqueceria. Joana não conseguiu celebrar por muito tempo. A emoção tinha sido demais, e ela se sentiu fisicamente exausta. Miguel a levou de volta para casa e a colocou na cama, onde ela finalmente conseguiu descansar. Mas mesmo dormindo,
Joana sorria. Ela tinha vivido para ver a abolição da escravidão. Seu neto nasceria em um país onde a escravidão era ilegal. Toda a dor, todo o sofrimento, tinha valido a pena porque tinha levado até esse momento. Nos dias seguintes, a realidade da abolição começou a se estabelecer. Muitos ex-escravos de outras fazendas chegaram na fazenda Santa Cruz, procurando trabalho e um lugar para ficar. Joaquim e os membros da comunidade fizeram o que puderam para ajudar, oferecendo trabalho temporário, compartilhando comida, dando abrigo. Era um período de transição difícil, porque abolir a escravidão não resolvia automaticamente todos os problemas que ela tinha criado. Os ex-escravos não tinham terra, não tinham dinheiro, muitos não sabiam ler ou escrever, e o preconceito continuava forte na sociedade. Benedita e Daniel voltaram para a fazenda temporariamente para ajudar. Eles organizaram aulas para ensinar os recém-libertos a ler e escrever, a fazer contas básicas, habilidades que seriam essenciais para que pudessem se sustentar no novo mundo que estava se formando. Joana ajudava nas aulas, compartilhando sua própria experiência, ensinando não apenas letras e números, mas também resiliência e esperança. Ver tantas pessoas sedentas por aprender, ansiosas por construir uma vida melhor, enchia Joana de energia renovada. Miguel organizou grupos de homens para ensinar ofícios: carpintaria, trabalho com couro, ferraria, agricultura mais eficiente. Ele acreditava que quanto mais habilidades as pessoas tivessem, mais oportunidades teriam. Miguel era paciente e generoso com seu conhecimento, lembrando de como ele mesmo tinha aprendido tudo o que sabia através da bondade de outros. Era sua forma de retribuir, de passar adiante a ajuda que tinha recebido. Em agosto daquele ano abençoado, Benedita deu à luz um menino saudável, que foi chamado de Miguel, em homenagem ao avô. Quando Joana segurou seu neto pela primeira vez, ela sentiu como se um círculo tivesse se completado. Ali estava uma nova vida, nascida completamente livre, sem nenhuma corrente, sem nenhuma marca de propriedade, sem nenhum dono. Aquele bebê era livre desde o primeiro suspiro, livre para sonhar, livre para escolher seu próprio caminho, livre para ser tudo o que quisesse ser. Joana olhava para o pequeno Miguel dormindo em seus braços, e via o futuro. Ela via um Brasil diferente, um país onde a cor da pele não determinaria o destino de uma pessoa, onde todos teriam oportunidades iguais, onde a dignidade humana seria respeitada. Ela sabia que ainda faltava muito para chegar lá, que o racismo e o preconceito não tinham desaparecido com a abolição, mas tinha a esperança de que as próximas gerações continuariam lutando por justiça e igualdade. Miguel ficava horas olhando para o neto, maravilhado com aquela vida nova. Ele fazia planos para tudo o que ensinaria ao menino quando ele crescesse. Como trabalhar a terra, como construir com as próprias mãos, como tratar as pessoas com respeito, como se orgulhar de suas raízes, como nunca baixar a cabeça para ninguém. Miguel queria que seu neto crescesse sabendo de onde tinha vindo, conhecendo a história de seus avós, entendendo o preço que tinha sido pago por sua liberdade. A comunidade da fazenda Santa Cruz continuou prosperando. As terras que Joaquim tinha vendido para os ex-escravos estavam produzindo bem. As famílias estavam construindo casas melhores. As crianças estavam todas indo para a escola. Era um modelo de como ex-escravos podiam prosperar quando recebiam oportunidades justas. Outras fazendas da região começaram relutantamente a seguir o exemplo, percebendo que trabalhadores livres e motivados eram mais produtivos do que escravos aterrorizados. Joana tinha agora 43 anos e sentia o peso dos anos de trabalho duro e sofrimento em seu corpo. Suas costas doíam constantemente por causa das cicatrizes. Seus joelhos reclamavam quando ela se ajoelhava para trabalhar na horta. Suas mãos estavam calejadas e ásperas. Mas ela não reclamava. Cada dor era uma lembrança de que ela tinha sobrevivido, de que ela estava viva para ver o dia em que a escravidão tinha acabado, de que ela tinha vivido o suficiente para segurar seu neto livre em seus braços. Miguel tinha 46 anos, e também sentia o corpo protestar contra os anos de trabalho pesado, mas ele continuava trabalhando todos os dias, não porque era obrigado, mas porque queria. Ele trabalhava para deixar algo para seu neto, para construir um legado que duraria gerações. Toda árvore que plantava, toda ferramenta que construía, toda melhoria que fazia em sua terra, era um investimento no futuro de sua família. Em 1890, Joaquim morreu pacificamente dormindo, aos 68 anos. Sua morte foi lamentada por toda a comunidade. Ele tinha sido mais do que um patrão, tinha sido um aliado, um amigo,
alguém que tinha usado seu privilégio para fazer o bem. Centenas de pessoas compareceram ao seu funeral, muitas delas ex-escravos que ele tinha libertado, pessoas cujas vidas ele tinha mudado para melhor. Joana e Miguel estavam entre os que carregaram o caixão até o cemitério, lágrimas escorrendo por seus rostos. O filho de Joaquim assumiu a administração da fazenda e manteve as políticas progressistas do pai. Ele não tinha o mesmo carisma ou a mesma visão de Joaquim, mas era um homem decente, que respeitava os acordos que seu pai tinha feito. A comunidade continuou funcionando bem, e a Fazenda Santa Cruz manteve sua reputação de ser um lugar onde ex-escravos podiam construir uma vida digna. Benedita e Daniel finalmente conseguiram abrir sua escola na cidade. Era uma escola pequena, com apenas 2 salas de aula, mas estava sempre cheia de crianças ansiosas para aprender. Eles ensinavam não apenas as matérias tradicionais, mas também história do Brasil, com foco na contribuição dos africanos e seus descendentes, algo que nenhuma outra escola fazia. Joana visitava frequentemente e ajudava quando podia, orgulhosa do trabalho que sua filha estava fazendo. O pequeno Miguel crescia forte e curioso. Com 13 anos, ele já estava fazendo perguntas sobre tudo, querendo entender como o mundo funcionava. Joana passava horas contando histórias para ele, histórias sobre animais, sobre plantas, sobre pessoas corajosas que faziam a coisa certa, mesmo quando era difícil. Ela nunca contou para ele sobre seu próprio sofrimento como escrava. Achava que ele era muito novo para entender, mas planejava contar quando ele fosse mais velho. Era importante que ele soubesse. Em 1893, aconteceu algo que abalou a comunidade. Uma seca severa atingiu a região, a pior em décadas. As colheitas falharam os rios Sucarém. O gado morria de sede. Era uma catástrofe que afetava todos, ricos e pobres. Mas a comunidade da Fazenda Santa Cruz se uniu como nunca. Eles compartilharam os poucos recursos que tinham, cavaram poços mais fundos procurando água, ajustaram o que plantavam para culturas mais resistentes à seca. Miguel liderou os esforços para cavar um poço comunitário mais profundo que poderia fornecer água para todos. Era um trabalho brutal, escavando metro após metro de terra dura e rocha sob o sol escaldante. Mas Miguel não desistiu, e outros homens se juntaram a ele. Depois de semanas de trabalho extenuante, eles finalmente encontraram água. Foi uma celebração comparável apenas à da abolição. Aquele poço salvou a comunidade, permitindo que sobrevivessem à seca, quando muitas outras comunidades da região foram devastadas. A seca finalmente passou em 1894, e as chuvas voltaram. A comunidade tinha sobrevivido, mais unida e forte do que nunca. Eles tinham provado que juntos podiam superar qualquer desafio, que a solidariedade era mais poderosa do que qualquer adversidade. Era uma lição que seria passada para as próximas gerações, uma parte importante da identidade daquela comunidade. Joana agora passava mais tempo em casa, cuidando da horta, costurando, recebendo visitas. Ela tinha se tornado uma espécie de matriarca da comunidade, alguém a quem as pessoas recorriam para conselhos, para ouvir histórias, para buscar sabedoria. Joana recebia todos com gentileza, oferecendo chá, biscoitos caseiros e palavras de encorajamento. Ela tinha aprendido que compartilhar sua experiência podia ajudar outros a lidarem com seus próprios desafios. Miguel continuava trabalhando, mas em um ritmo mais lento. Suas costas não permitiam mais o trabalho pesado que ele fazia antes. Então ele focava em projetos menores, consertos, trabalhos delicados de carpintaria que exigiam habilidade mais do que força bruta. Ele tinha treinado vários aprendizes ao longo dos anos, jovens que agora eram carpinteiros habilidosos por direito próprio, e isso enchia Miguel de orgulho. Seu conhecimento viveria através deles, mesmo depois que ele se fosse. Em 1897, Benedita deu à luz uma menina que foi chamada de Joana, em homenagem à avó. A pequena Joana era a imagem da avó, com os mesmos olhos expressivos, o mesmo sorriso gentil. Joana segurou sua neta e sentiu como se estivesse olhando para si mesma, quando jovem, antes de todo o sofrimento, antes das cicatrizes. Era como se Deus estivesse dando a ela uma segunda chance através dessa criança, uma chance de ver o que sua vida poderia ter sido se tivesse nascido livre. A virada do século aconteceu com grande expectativa. O ano de 1900 era visto como o início de uma nova era, um novo século, cheio de possibilidades. Joana tinha agora 55 anos, e refletia sobre tudo o que tinha vivido. Ela tinha nascido escrava, tinha sido açoitada quase até a morte, tinha perdido um filho, mas tinha sobrevivido para ver a abolição,
para criar uma filha livre, para conhecer seus netos livres. Sua vida tinha sido dura, mas também tinha sido vitoriosa. Miguel, com 58 anos, também refletia sobre sua jornada. Ele lembrava do jovem escravo aterrorizado que ele tinha sido, vendo a mulher que amava ser torturada, sentindo-se impotente e desesperado. Ele tinha pensado em suicídio naquela época, tinha pensado que não valia a pena continuar vivendo, mas tinha continuado, tinha lutado, e agora estava cercado de família, dono de sua própria terra, respeitado em sua comunidade. A vida tinha valido a pena. A fazenda Santa Cruz, ou o que restava dela como entidade única, continuava sendo um farol de esperança na região. A comunidade de ex-escravos e seus descendentes que viviam ali tinha se tornado próspera e orgulhosa. Eles tinham suas próprias terras, suas próprias casas, suas próprias escolas. Era um exemplo vivo de que ex-escravos podiam prosperar quando recebiam oportunidades justas e eram tratados com dignidade. Joana começou a escrever suas memórias, com a ajuda de Benedita. Ela queria que sua história fosse preservada, que as gerações futuras soubessem o que tinha acontecido, como tinha sido a escravidão, mas também como tinha sido possível sobreviver e construir uma vida boa depois. Não era fácil reviver aquelas memórias dolorosas, e muitas vezes Joana tinha que parar para chorar, mas ela sentia que era importante. A história precisava ser contada. Em 1902, Miguel ficou gravemente doente. Era uma febre que não passava, que deixava ele cada vez mais fraco. Joana cuidou dele dia e noite, fazendo tudo o que podia para ajudá-lo a melhorar. Mas a doença era forte demais. Depois de 2 semanas lutando, Miguel morreu pacificamente, segurando a mão de Joana, rodeado por sua filha e netos. Suas últimas palavras foram de gratidão, agradecendo a Deus pela vida que tinha tido, pela família que tinha construído, pela liberdade que tinha conquistado. A morte de Miguel devastou Joana. Eles tinham estado juntos por mais de 50 anos. Tinham passado pelo pior que a vida podia oferecer, e pelo melhor também. Ele tinha sido sua rocha, seu companheiro, seu amor. A casa parecia vazia sem ele. Os dias pareciam sem sentido. Benedita trouxe Joana para morar com ela na cidade por um tempo, achando que seria melhor para a mãe não ficar sozinha na fazenda cheia de memórias. Mas Joana eventualmente voltou para sua casa na fazenda Santa Cruz. Era lá que ela pertencia, era lá que estavam suas raízes, suas memórias de Miguel, o lugar onde tinham construído sua vida juntos. Ela não podia simplesmente abandonar tudo isso. Joana voltou a cuidar de sua horta, a receber visitas, a contar histórias para seus netos quando eles vinham visitá-la. A vida continuava, mesmo com o coração partido. Os anos passaram lentamente. Joana via seus netos crescerem, via a comunidade prosperar, via o Brasil mudar. Não eram todas mudanças positivas. O racismo e o preconceito continuavam fortes, mas pelo menos a escravidão nunca voltou. Joana participava de reuniões na comunidade, compartilhava sua sabedoria, ajudava a resolver conflitos. Ela tinha se tornado uma figura respeitada, uma guardiã da memória, alguém que mantinha viva a história de onde tinham vindo. Em 1912, Joana ficou doente. Era uma doença dos pulmões que a deixava sem fôlego, que a fazia tossir até doer. Os remédios ajudavam um pouco, mas ela sabia que estava chegando sua hora. Joana não tinha medo da morte. Ela tinha vivido uma vida longa e significativa. Tinha visto coisas que nunca imaginou que veria. Tinha amado e sido amada. Estava pronta para se reunir com Miguel, com o filho que nunca tinha nascido, com todos os que tinham partido antes dela. Benedita veio cuidar da mãe nos últimos meses. Ela trouxe os netos, agora já adolescentes, para passarem tempo com a avó. Joana contou a eles todas as histórias que ainda não tinham ouvido, incluindo as mais dolorosas sobre seu tempo como escrava, sobre o açoitamento, sobre a perda de seu primeiro filho. Era difícil contar, mas ela queria que eles soubessem. Queria que nunca esquecessem de onde tinham vindo, do preço que tinha sido pago por sua liberdade. O pequeno Miguel, agora com 24 anos, e um homem feito, passava horas ao lado da cama da avó, ouvindo suas histórias, fazendo perguntas, absorvendo tudo. Ele tinha se tornado professor como sua mãe, e prometeu a Joana que continuaria contando sua história, que se certificaria de que nunca fosse esquecida. Joana segurou a mão do neto e sorriu, sabendo que sua história viveria através dele. A pequena Joana, agora com 15 anos, também estava sempre presente. Ela tinha herdado a força de espírito e a gentileza da avó,
e sonhava em se tornar médica para ajudar pessoas. Joana estava orgulhosa da neta, orgulhosa de ver como as mulheres da família estavam conseguindo ter oportunidades que ela nunca teve. Era a prova de que o sacrifício, a luta, tinha valido a pena. Em uma manhã de março de 1913, Joana acordou sentindo-se em paz. Ela chamou Benedita e pediu que reunisse a família. Quando todos estavam presentes, Joana olhou para cada um deles com amor. Agradeceu a Deus pela vida que tinha tido, pelas pessoas que tinha conhecido, pelo amor que tinha experimentado. Ela pediu que nunca esquecessem de onde tinham vindo, que lutassem sempre por justiça, que tratassem todos com dignidade. Então Joana fechou os olhos e partiu tranquilamente, um sorriso suave em seu rosto. O funeral de Joana foi uma das maiores reuniões que a Fazenda Santa Cruz já tinha visto. Centenas de pessoas vieram prestar suas homenagens. Pessoas cujas vidas ela tinha tocado de alguma forma. Pessoas que tinham sido inspiradas por sua força e resiliência. Ela foi enterrada ao lado de Miguel, sob uma árvore que ele tinha plantado anos atrás, que agora dava sombra generosa. A cruz simples que marcava o túmulo tinha apenas seu nome e as datas de nascimento e morte. Mas Joana não precisava de mais nada. Sua verdadeira marca estava nas pessoas que deixava para trás, nas histórias que seriam contadas sobre ela por gerações. Benedita e seus filhos continuaram contando a história de Joana e Miguel, certificando-se de que nunca fosse esquecida. A casa onde Joana e Miguel tinham vivido foi preservada, transformada em uma espécie de memorial onde pessoas podiam visitar e aprender sobre a história daquela família extraordinária. As memórias que Joana tinha escrito foram publicadas anos depois, tornando-se um documento importante sobre a experiência da escravidão e da vida após a abolição. A comunidade que tinha se formado ao redor da Fazenda Santa Cruz prosperou por gerações. Os descendentes de Joana e Miguel continuaram vivendo lá, trabalhando a terra que seus ancestrais tinham conquistado, mantendo viva a memória e os valores que tinham sido passados para eles. Eles eram fazendeiros, professores, médicos, advogados, pessoas que contribuíam para suas comunidades e para o país, sempre lembrando das raízes de onde tinham vindo. A história de Dona Eulália nunca foi esquecida, mas foi lembrada não como uma figura de terror, mas como um exemplo do que acontece quando o ódio e a crueldade dominam o coração de alguém. A árvore morta que tinha sido atingida pelo raio permaneceu no terreiro por décadas, um monumento silencioso do dia em que a justiça tinha sido feita. Eventualmente ela caiu por causa de uma tempestade, mas as pessoas ainda apontavam para o lugar onde ela tinha estado, contando a história do que tinha acontecido ali. O Brasil continuou sua lenta jornada em direção à igualdade racial. Não foi fácil, houve muitos retrocessos, muito sofrimento ainda por vir. Mas a abolição da escravidão em 1888 foi um marco fundamental, um ponto de virada, do qual não havia retorno. As histórias de sobreviventes como Joana eram cruciais para manter viva a memória do que tinha acontecido, para garantir que nunca se repetisse. As cicatrizes nas costas de Joana, que ela tinha carregado até o dia de sua morte, tornaram-se símbolos de resistência e sobrevivência. Quando sua história era contada, essas cicatrizes não eram vistas como marcas de humilhação, mas como emblemas de força, provas físicas de que ela tinha sobrevivido ao pior que a humanidade podia fazer, e ainda assim, tinha conseguido construir uma vida cheia de amor, significado e esperança. O legado de Joana e Miguel vive até hoje nos descendentes que carregam seus nomes, seus valores, suas histórias. Eles são lembrados não apenas pelo sofrimento que passaram, mas principalmente pela coragem que demonstraram, pelo amor que compartilharam, pela esperança que mantiveram mesmo nas horas mais escuras. Sua história é um testemunho do poder do espírito humano de superar a adversidade, de transformar dor em força, de construir beleza a partir de cinzas. A Fazenda Santa Cruz já não existe mais como era, as terras foram divididas e vendidas ao longo das décadas, mas a memória do que aconteceu lá permanece viva. Existe hoje um pequeno museu na região dedicado a contar a história da escravidão e da abolição, e a história de Joana tem um lugar de destaque. Visitantes podem ver suas memórias escritas, fotografias de seus descendentes e artefatos da época. É um lembrete importante de onde o Brasil veio e do caminho que ainda precisa percorrer. Esta é a história de Joana, uma mulher que nasceu escrava, foi açoitada quase até a morte por uma sinhá cruel, perdeu seu primeiro filho de forma brutal,
mas que sobreviveu, lutou, amou e construiu uma vida que valia a pena ser vivida. É uma história de dor imensa, mas também de triunfo do espírito humano. É uma história que precisa ser contada, lembrada, honrada, porque quando esquecemos o passado, corremos o risco de repeti-lo. E porque nas histórias daqueles que sofreram e sobreviveram, encontramos inspiração para enfrentar nossos próprios desafios. Joana morreu há mais de 100 anos, mas sua história continua relevante. Ela nos lembra da capacidade humana, tanto para o mal quanto para o bem, da importância de tratar todos com dignidade, da força que encontramos no amor e na comunidade. Ela nos ensina que mesmo nas circunstâncias mais horríveis, é possível manter a humanidade, a esperança, a capacidade de amar. E nos mostra que a justiça, embora às vezes demore e eventualmente prevaleça, que a história de Joana nunca seja esquecida, que suas cicatrizes nos lembrem do preço da crueldade, que sua coragem nos inspire a lutar contra a injustiça onde quer que a encontremos, que seu amor por sua família nos lembre do que realmente importa na vida, e que sua fé inabalável nos dê esperança de que, não importa quão escura seja a noite, o amanhecer eventualmente chegará. Esta é a história de Joana, uma escrava que se tornou livre, uma vítima que se tornou vitoriosa, uma mulher que transformou o sofrimento em legado de esperança.